Se liga só, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas TVs de resolução 4K de tecnologia mini LED da TCL. Desse lado a gente tem a C755 de 65 polegadas e aqui desse outro lado a gente tem a C855 de 85 polegadas. E o objetivo desse vídeo é comparar esses dois modelos para ver se existe ou não existe muita diferença entre elas, e acredito que vocês vão se surpreender bastante com os resultados dos nossos testes. E sem enrolar, eu já vou iniciar direto falando sobre a qualidade de imagem, iniciando pelo nível de preto. Então, se vocês também já puderem iniciar esse vídeo dando gostei aqui embaixo, eu agradeceria muitíssimo, pois as duas TVs a gente comprou com o próprio dinheiro justamente para fazer esse tipo de vídeo. Então o apoio de vocês é realmente fundamental para a continuação do nosso canal. Eu agradeço o apoio de cada um de vocês. E vale comentar que as duas televisões a gente comprou diretamente lá pelo nosso grupo de ofertas do WhatsApp. E para quem não conhece, é 100% de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Em relação ao nível de preto, como eu já falei, aqui a gente tem duas TVs de tecnologia mini LED. Isso significa que dentro delas, elas possuem vários mini LEDs bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma mais precisa. E graças a essa tecnologia, as duas conseguem entregar um nível de preto muito bom e muito aprimorado. Só para vocês terem uma ideia, o resultado aqui é tão bom que, a depender da cena, dá até para confundir com uma televisão de tecnologia OLED. Mas eu imagino que provavelmente vocês queiram saber qual das duas mandam melhor nesse sentido, e a resposta é bem interessante. Segundo a TCL, a C755 tem mais de 500 zonas de iluminação, ou seja, isso significa que os mini LEDs dentro da TV estão divididos em mais de 500 zonas diferentes. Já a C855 teria mais de 2.000 zonas de iluminação, ou seja, pelo menos analisando os números, a C855 teria uma grande vantagem. No entanto, testando elas aqui no ao vivo, presencialmente, o nível de preto delas é super parecido e é até difícil dizer de fato qual é a melhor. E só para vocês terem uma ideia, existiam inclusive algumas cenas onde a C755 até parecia um pouco melhor. Só que nesse momento, provavelmente alguém pode estar se perguntando como a C755, tendo um número de zonas de iluminação bem menor, está conseguindo aqui entregar um nível tão parecido de nível de preto se comparado a C855. E a resposta para isso é a seguinte: por mais que a C755 tenha menos zonas de iluminação, ela é uma TV menor se comparado a C855. E justamente por ser um modelo menor, ela consegue entregar um bom resultado no nível de preto, mesmo tendo um número inferior de zonas de iluminação. E ainda tem um detalhe super importante que ajuda muito a C755 nesse sentido, pois ela é uma TV que tem um nível menor de brilho, e o fato dela ter menos brilho faz com que fique mais fácil de controlar o nível de preto. Só que agora tem um detalhe que a gente não pode esquecer: a C755 também está sendo vendida no tamanho de 85 polegadas, e segundo o site da TCL, essa versão de 85 polegadas continuaria tendo exatamente o mesmo número de zonas de iluminação, que, como eu falei anteriormente, é por volta ali de 500 e poucas. Ou seja, se as duas unidades aqui atrás tivessem o mesmo tamanho de 85 polegadas, nesse caso em particular, provavelmente a gente veria uma diferença bem grande do nível de preto. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre o brilho delas? Nesse sentido, as duas entregam um bom desempenho, mas como eu acabei de falar, sem dúvidas a vantagem fica com a C855, especialmente quando as TVs estavam reproduzindo imagens com tons de branco, como essa que vocês estão vendo agora, pois eram nesses momentos que ficava mais fácil de ver a diferença de nível de brilho entre as duas. E ainda sobre essa mesma questão, vale comentar que, segundo a TCL, a C755 alcança um pico de brilho em HDR de até 1.300 nits, enquanto a C855 alcança até 3.500. E além dessa vantagem no brilho, é interessante comentar que a C855 possui um melhor painel anti-reflexo.
E isso fica bem evidente nessas imagens que estamos mostrando agora. Percebam que a C855 ali na direita consegue escurecer mais os reflexos do ambiente se comparado a C755 na esquerda. Ou seja, levando em consideração que a C855 tem um melhor painel antirreflexo e ao mesmo tempo tem mais brilho, ela com certeza vai se sair melhor em ambientes mais iluminados. E é importante destacar que isso não significa que a C755 se dá mal nesse tipo de ambiente, mas querendo ou não, numa comparação direta, sem dúvidas a C855 aqui atrás se sai melhor nesse tipo de contexto. Falando agora sobre a qualidade das cores, é importante mencionar que as duas estão usando a tecnologia QLED, que tem como principal função justamente melhorar a qualidade das cores, e na prática o resultado é muito bom e bem parecido. E a depender da cena testada, era até possível identificar ali uma certa diferença de saturação nas cores, mas nada muito relevante do meu ponto de vista. E também vale destacar que as duas entregam pra gente suporte a Dolby Vision. Outro detalhe importante de comentar nesse vídeo é que as duas TVs estão utilizando painéis do tipo VA, que para quem não conhece é um tipo de painel que entrega pra gente um melhor nível de preto e um melhor nível de contraste. No entanto, esse tipo de painel não tem como ponto forte um bom ângulo de visão. Então, no caso dessas duas unidades, o mais recomendado é que vocês fiquem o mais de frente possível para ter a máxima qualidade de imagem. Mas de qualquer forma, se a gente for levar em consideração que elas possuem painéis do tipo VA, dá para dizer sim que elas entregam pra gente um ângulo de visão competente. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, agora vem um detalhe onde a C855 perdeu-se comparado a C755, que foi na questão da uniformidade das cores. E para quem não conhece, a uniformidade das cores é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. E no caso da C855, se você tiver um olhar mais atento, você consegue sim identificar que poderia ser um pouco melhor. Por exemplo, pessoal, eu não sei se dá para identificar isso aqui pelo YouTube, mas tentem perceber que nessa imagem é possível visualizar vários mini quadradinhos bem suaves na parte esquerda superior da tela da C855, algo que não deveria acontecer e pode incomodar um pouco usuários mais detalhistas. Mas ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, é bom lembrar que a maioria das pessoas nem sequer percebe essa questão da uniformidade das cores, pois é um detalhe que, como eu falei, só pessoas mais detalhistas costumam perceber e, além disso, é um detalhe que só aparece em cenas específicas. De qualquer forma, se você é mais detalhista nessa questão, a C755 aqui desse outro lado, apesar de não ser perfeita, é sim um pouco melhor. E ainda sobre essa questão da uniformidade das cores, é válido comentar que isso pode variar um pouco de unidade para unidade, ou seja, se vocês comprarem essas mesmas TVs, isso pode variar um pouco se comparado à experiência que a gente está relatando agora para vocês. E também é legal comentar que essa questão da uniformidade das cores é extremamente raro e bem difícil encontrar uma TV que realmente seja 100% perfeita nesse sentido. Então, se fosse para fazer um grande resumo sobre a qualidade de imagem baseado na minha experiência, eu diria para vocês que a maior vantagem da C855 é ter ao mesmo tempo um maior nível de brilho e também um melhor painel anti-reflexo, pois essas duas coisas ao mesmo tempo, a depender do seu cenário, podem fazer uma diferença bem grande. E no nosso caso em particular, até dá para dizer que ela tem uma outra vantagem, que é o fato dela ser maior. E eu não sei se aqui pelo vídeo vocês conseguem ter uma noção real do tamanho delas, e justamente por isso eu separei essas imagens que vocês estão vendo agora comigo mais próximo das televisões, pois assim vocês conseguem ter um parâmetro melhor do tamanho desses modelos. E vale comentar que eu tenho um pouco mais de 1,80 m e, particularmente falando, eu preferi o tamanho da C855, pois como ela é uma TV maior, ela reproduz as imagens e os atores em uma escala maior, então parece que é mais fácil de acreditar que eles realmente estão aqui no nosso ambiente e isso dá um grau a mais de imersão pra gente. E para vocês terem uma outra referência do tamanho delas, eu também separei essas imagens onde eu coloquei uma TV de 50 polegadas
polegadas na frente da C755 ali na esquerda, e como vocês podem ver, a diferença de tamanho entre elas é bem grande. E como eu mencionei lá no início do vídeo, vale reforçar novamente que a C755 também está disponível na versão de 85 polegadas, caso seja da vontade de vocês. Só que além da qualidade de imagem, ainda existem alguns detalhes bem importantes que eu preciso contar para vocês sobre elas. Mas antes de continuar, vale lembrar que, como eu falei lá no início do vídeo, as duas TVs aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, e se por acaso vocês também ficarem com vontade de comprar elas, ou quem sabe quiserem dar uma olhada no preço, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai deixar o link das duas TVs diretamente pelo site da Casas Bahia. E é legal comentar que a gente já comprou várias TVs e vários produtos diferentes na Casas Bahia, incluindo a própria C855, e todos os produtos estavam com ótimas ofertas e chegaram bem rapidamente. E se por acaso vocês tiverem o cartão da Casas Bahia, vocês ainda têm a possibilidade de parcelar as compras em até 30 vezes. Continuando com a nossa comparação, o que a gente pode falar agora sobre a qualidade sonora? Neste sentido, as duas entregam suporte a Dolby Atmos, sendo que a C755 entrega uma potência de 50 watts dividida em 2.1 canais. Já a C855 tem uma potência de 60 watts dividida em 2.2.2 canais. Ou seja, pelo menos em teoria, a C855 deveria entregar pra gente uma qualidade sonora superior. No entanto, na prática, testando as duas aqui no ao vivo, particularmente falando, eu preferi a qualidade sonora da C755, pois ela entrega pra gente graves com impacto maior. Sobre o sistema operacional, as duas estão utilizando o Google TV, que em termos de aplicativos é super completo, e as duas TVs mostraram ter exatamente a mesma fluidez no sistema operacional. E eu confesso que isso me decepcionou um pouco, pois apesar das duas terem um sistema que de forma geral responde bem, dava sim para ser 855 ter um sistema operacional mais rápido, especialmente se a gente levar em consideração que ela é mais cara. Inclusive, por curiosidade, eu baixei o aplicativo AIDA 64 nelas, e segundo esse aplicativo, as duas televisões possuem exatamente a mesma RAM, que no caso é 2,5 GB, e as duas também possuem a mesma arquitetura do núcleo. E a maior vantagem da C855 nesse sentido é que ela possui um armazenamento interno maior, como vocês podem ver nessas imagens. Mas mesmo assim, eu acho que pelo menos a memória RAM deveria ser um pouco superior se comparado a C755. Sobre o desempenho com games, aqui as duas são bem completas. Ambas possuem uma taxa de atualização de 120 Hz com 4 portas HDMI, sendo duas delas 2.1 com suporte para VRR e FreeSync. Além disso, as duas possuem uma barra gamer especial que nos dá acesso a alguns recursos extras, como a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. E vale comentar que apesar da taxa de atualização delas ser de 120 Hz, segundo a TCL, elas alcançam até 144 Hz caso estejam jogando no PC. E sobre as conectividades, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e as duas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI eARC e também suporte para Bluetooth. E é legal comentar que, se vocês quiserem, também é possível colocar elas em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso, qual é o resumo final que a gente pode fazer desse vídeo? Se fosse para eu eleger uma vencedora aqui, o meu voto ficaria com a C855, especialmente pelo fato dela ter um maior nível de brilho e ao mesmo tempo entregar pra gente um painel que consegue combater melhor os reflexos do ambiente. No entanto, ao mesmo tempo, eu confesso para vocês que eu acho que ela poderia sim ser melhor em algumas outras características. Ao meu ver, o som poderia ser ainda melhor, acho que ela poderia ter uma memória RAM também um pouco melhor se comparado a C755, e a uniformidade das cores também poderia ser um pouco melhor. E justamente o fato dela dar umas escorregadas nessas questões, isso faz com que a C755 continue sendo um excelente custo-benefício, especialmente levando em consideração que ela é mais barata. Só que agora vem um detalhe que eu preciso reforçar novamente. Se a C755 que a gente está testando aqui fosse a versão de 85 polegadas, muito provavelmente a gente veria uma diferença maior no nível de preto a favor da C855,
C855 e talvez a gente veria também uma diferença mais fácil de ser identificada entre o brilho dessas TVs. E aproveitando que eu estou falando agora sobre os tamanhos, vale comentar que a C755 está sendo vendida aqui no Brasil nos tamanhos de 65, 75 e 85 polegadas. Já a C855 está sendo vendida nos tamanhos de 85 e 98 polegadas. E lembrando que aparecendo ofertas de qualquer uma dessas duas TVs, sem dúvidas a gente vai estar avisando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês e é completamente de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, no campo de comentários fixado, e o QR Code também vai estar aparecendo em algum local da tela caso vocês prefiram entrar por ele. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se alguém aí tiver qualquer complemento a fazer, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários, e se alguém aí já tiver algumas dessas televisões, também pode ficar à vontade para compartilhar sua experiência aqui embaixo, seja com pontos positivos e negativos. E se vocês quiserem, no futuro a gente até pode fazer um outro vídeo da C855, fazendo uma análise mais exclusiva só dela, caso vocês queiram. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todo mundo que chegou até aqui, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, valeu, falou e até a próxima!